Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Ezequiel, capítulos 33 e 34. A partir do capítulo 33, o tema do livro de Ezequiel muda. Se até agora nós vimos o juízo contra Judá, o juízo contra as nações, o tema agora passa a ser a restauração do povo de Deus levado ao exílio. Após o juízo, o Senhor promete restaurar o seu povo. O capítulo 33 retoma a mensagem dada no início do livro. Assim como o Senhor havia afirmado no capítulo 3, agora ele reafirma no capítulo 33 o dever do profeta Ezequiel como atalaia de Israel, um mensageiro do Senhor para Judá. O capítulo explica a função do atalaia. Havendo uma guerra e alguém sendo estabelecido como atalaia, ele teria o dever de tocar a trombeta, de avisar ao seu povo sobre o avanço dos inimigos, sobre o juízo que viria. Se alguém ouvisse a trombeta do atalaia, o aviso do atalaia e não atendesse, seria responsável pela sua própria morte. Se ele, porém, ouvisse, salvaria sua vida. Porém, se o atalaia visse o inimigo e não tocasse a trombeta, e alguém fosse morto, ele seria morto em sua maldade, mas também haveria responsabilidade por parte do atalaia. Assim também seria o ministério de Ezequiel. Ele deveria alertar ao seu povo, chamá-los a converter-se ao Senhor, a mudarem a sua postura e a confiarem no Senhor. O chamado que Ezequiel anunciava está fundamentado na certeza de que Deus perdoa os pecados. Se o seu povo se convertesse, o Senhor teria prazer em perdoá-los e restaurá-los. A partir do versículo 21, há um relato sobre o ano da queda de Jerusalém. No 12º ano do exílio de Joaquim, do exílio em que Ezequiel estava inserido, chegou a notícia da queda de Jerusalém. Era o ano 586 a.C. Foi nesse período que o Senhor destravou a fala de Ezequiel. O Senhor havia prendido a língua de Ezequiel no final do capítulo 3 e agora ele retoma a mensagem ordenando que Ezequiel anunciasse o juízo. O profeta confronta o seu povo que havia alimentado esperanças de retornar até a sua terra. Ele declara que esse povo continuava andando na injustiça, comiam carne com sangue, levantavam os olhos para os seus ídolos, cometiam assassinato, confiavam em suas espadas, cometiam abominações, tinham prazer na mulher do seu próximo e ainda assim achavam que poderiam possuir a terra. Mas o Senhor agora estava julgando o seu povo e anunciando que o juízo seria longo. O povo agora reconheceria que o Senhor é poderoso, que Ele é o Senhor, quando Ele tornar a terra em desolação e espanto. E o Senhor estava colocando isso em prática nesse momento com a queda de Jerusalém. No capítulo 34, o Senhor volta a falar contra os líderes de Israel, contra os pastores de Israel que apacentavam a si mesmos. Por isso o Senhor faria juízo contra os pastores. Ele estava contra eles e pediria conta das suas ovelhas. O Senhor livrará as suas ovelhas da boca deles, para que eles já não usem essas ovelhas como alimento. Não abusem mais delas. Agora é o Senhor quem cuidará do seu rebanho. Com o pastor que busca o seu rebanho, o Senhor buscará as ovelhas dispersas. O Senhor mesmo as buscará e as apacentará e fará com que repousem diante dele. Ele colocará sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O seu servo Davi as apacentará. E naquele dia, o Senhor será o seu Deus, e o servo Davi será príncipe no meio delas. É o Senhor quem está dizendo ajudar ao seu povo. Os textos que lemos reforçam essa mudança que há no texto de Ezequiel. Agora, o alvo do Senhor não é mais o juízo, mas sim a restauração. Ele apontou Ezequiel como um atalaia, que chamará o seu povo a converter-se a ele. O Senhor mesmo assegurou a sua disposição em perdoar ao seu povo, se vierem a se arrepender e buscá-lo. É o Senhor quem promete livrar o seu povo das mãos dos pastores que tiram a carne do seu rebanho, que acabam abusando do seu povo, e agora é o Senhor quem os apacentará. O Senhor levantará o servo Davi, o bom pastor, para que cuide do seu rebanho,
e estabeleça esse rebanho como rebanho do Senhor e o Senhor como Deus do seu povo. Essas promessas apontam diretamente para Cristo. É Cristo quem é o bom pastor, o filho de Davi, que agora apacenta o seu rebanho. Como ele mesmo disse, ele é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém pode tirar a sua vida, ele voluntariamente a dá. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. É esse pastor que age no coração de suas ovelhas, que as apacenta para que se convertam ao Senhor e sejam transformadas por ele. A partir disso, nós temos funções a cumprir. Devemos ser tanto aqueles que ouvem o alerta do atalaia e que se voltam ao Senhor. A palavra do Senhor nos chama ao arrependimento, nos chama a termos um entendimento correto do Senhor e confiarmos na pessoa e na obra de Cristo, encontrarmos nela o descanso para a nossa alma. Ao mesmo tempo, devemos ser nós também atalaias, que anunciam a palavra de Deus com fidelidade. Devemos anunciar o juízo de Deus a fim de que as pessoas se convertam e busquem ao Senhor. Portanto, esse texto aponta para essas duas verdades. O dever de sermos rigorosos quanto àquilo que ouvimos, sabermos distinguir o verdadeiro atalaia, aquele que anuncia a verdadeira palavra de Deus, dos lobos que se infiltram no meio do povo do Senhor apenas para comer a carne das ovelhas de Cristo. Ao mesmo tempo, devemos nós também procurar refúgio em Cristo, descansarmos nele, nos apegarmos à sua obra e assim confiarmos e descansarmos nele.